Foi inaugurada este domingo, nos espaços do Conselho de Torres Vedras, a exposição 50 anos de democracia, 50 anos do PSD. Na inauguração da exposição, um painel composto por Furtado Fernandes, Nunes Liberato, Guilherme Silva, Maria Luísa Albuquerque e Duarte Pacheco abordaram o papel do PSD nos últimos 50 anos. Obrigada por estarem presentes nesta data tão especial para nós, PSD Oeste, mas o PSD como um todo. Amanhã celebramos os nossos 50 anos, alguns não celebrarão, outros sim, não é? Por isso temos aqui representados as várias décadas até chegarmos aos dias de hoje, as pessoas que sabem efetivamente o que aconteceu e como é que chegámos aqui, ou como é que se calhar não esperávamos estar aqui como estamos, mas queríamos de outra forma, mas já lá estaremos. Antes de mais, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Torres Vedras pela assistência do espaço e pela disponibilidade constante com a oposição, de facto com um papel marcante que nós temos na vida dos portugueses, mais em particular na vida do Oeste. Muito obrigada pela vossa presença e a cada militante que fizeram este partido ao longo dos 50 anos, bem-vindos. Vou passar sem demoras à apresentação do primeiro palestrante da tarde, subejamente conhecido, pelo menos dos mais velhos, eu diria. Temos José António Nunes Furtado Fernandes, peço que possa se ir dirigindo efetivamente ao palanque, que fez parte das eleições para a Assembleia Constituinte com 3 deputados do Oeste, em que eram companheiros Afonso Moura Guedes e Bento Gonçalves. Furtado Fernandes e Bento Gonçalves fizeram parte do 6º Governo Provisório como Secretário de Estado da Formação Profissional, no caso do presente palestrante, e o Bento Gonçalves, Subsecretário de Estado do Fomento Cooperativo. Nas eleições para a Assembleia Constituinte em 25 de Abril, pelo Círculo Eleitoral do Santarém, José António Nunes Furtado Fernandes, com mais 2 colegas do PPD, fizeram parte da primeira legislatura. Muito obrigado. Eu começava a saudar naturalmente o Douglas Antunes, que me fez o convite, saudar a Comissão Política Distrital do Oeste, na pessoa do seu Presidente, Duarte Pacheco, saudar todos os presentes. Permitam-me que comece com uma palavra de evocação do meu querido amigo Dr. Afonso Moura Guedes. Aqui na minha terra, em Torres Vedras, eu quero prestar homenagem a esta figura, uma figura do PSD Oeste e do PSD em geral. Aprendi muito com ele. Dizer depois que foi com todo o gosto que eu aceitei este convite. Sendo certo que já não milito no partido há vários anos, não obstante, foi para mim algo galvanizador, de muito motivador, ter contribuído para a implantação deste partido. Darem-me o encargo de, em 15 minutos, falar da fundação do PPD, usando uma palavra antiga, é uma tarefa ciclópica. Então, eu vou ter que usar poder de síntese, naturalmente. E vou, como se diz hoje, usar uma narrativa na primeira pessoa. Vou, em primeiro lugar, explicar porque é que aderi a este partido e depois contar alguns episódios, como aliás o Douglas Antunes me disse, conta alguns episódios que você vivenciou. Porquê é que eu aderi a este partido? Naturalmente, pelo crédito que mereceram os deputados da ala liberal. E aderi também a este partido pela mensagem, pelo programa, um programa social-democrata para Portugal. Acompanhei o trabalho de Francisco Sá Carneiro, de Joaquim Magalhães Mota, de Francisco Pinto Balsemão, de João Bosco da Mota Amaral, enfim, muitos outros, que tentaram, aproveitando a primavera marcelista, introduzir no país reformas
caráter político, desde logo, as liberdades públicas, mas de caráter também económico e social. Sá Carneiro, em janeiro de 1973, na sua carta de renúncia, que aliás nunca foi publicada no Diário das Sessões, por uma oposição, disse que esses intentos tinham sido gorados e, portanto, em coerência, renunciado. Bem, foi uma atuação que me chamou a atenção, que eu segui atentamente e via constatar depois que essas pessoas, vai fazer exatamente amanhã anos, fizeram uma conferência de imprensa em que anunciaram a constituição do partido, que afinal vinha fazer as tais reformas políticas, económicas, sociais, que a ala liberal tinha, a seu tempo, desejado fazer. E fazê-lo num espírito reformista, social, democrático. O que é que pretendíamos, afinal, para Portugal? Pretendíamos uma democracia política, económica, social e cultural, mas com princípios muito bem definidos. Ou seja, o primado da dignidade da pessoa humana e a igualdade de oportunidades. Obrigada, Dr. Furtado Fernandes, que no âmbito da nossa exposição esteve aqui a marcar a época de 74 a 84 na consolidação do regime democrático. Sem mais demoras, avançamos para a próxima década, de 85 a 95, com a consolidação do desenvolvimento, com o Dr. José Nunes Lebrato. Foi eleito secretário-geral do PSD no 16º Congresso Nacional, realizado no pavilhão Rosa Mota, no Porto, em abril de 1990, onde sucede a Falcão e Cunha. Seguiu-se uma carreira europeia em que chegou por concurso internacional a diretor de políticas comuns. Destaque da sua carreira profissional e política, membro da Comissão de Integração Europeia de 1980 a 84, em que nessa qualidade participou em todas as reuniões da Conferência de Negociação para a adesão de Portugal às comunidades europeias entre 80 e 84, nomeadamente a nível ministerial. Foi secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território entre 85 e 92, deputado à Assembleia da República de 92 a 96 e membro da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros de 92 a 96 também. Regressou a Portugal para ser chefe da Casa Civil do Presidente da República, Cavaco Silva, de 2006 a 2016. Em 2018, no 37º Congresso Nacional que elege Rui Rio como líder, é eleito para Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional. Integra o Conselho Consultivo do SEN em 2020. Convosco, José Nunes Lebrato. Aliás, para fazer esta intervenção, noutros fora, tinha que fazer uma declaração de interesses muitíssimo grande, porque é impossível, da minha parte, expor o período 85-95 sem entrar num gigantesco conflito de interesses, porque naturalmente vivi muito tudo isso e tenho naturalmente uma posição muito intensa sobre esta questão. Queria agradecer o convite, naturalmente estamos todos de parabéns pelo aniversário do PSD e acho que esta foi uma forma muito original de celebrar os 50 anos dividido por estas décadas e é com muita honra que eu me ocupo, né, desta década de que vou falar. Queria deixar evidentemente também algumas reflexões daquilo que eu vivi entre 85 e 95. Como foi dito, entre 85 e 92 fui secretário de Estado e entre 92 e 95 fui secretário-geral do PSD e deputado da Assembleia da República. Talvez começasse pelo princípio, pela gênese, pelo que aconteceu em 85, que foi intensíssimo. As pessoas hoje não têm ideia
da velocidade em que as coisas ocorreram. O PSD, como sabem, entre 83 e 85, fazia parte de um bloco central, que é o Partido Socialista, para resolver, como é costume, um grande problema que havia nas finanças públicas e da intervenção do FMI e gerir isso, dando suporte, digamos, a uma política patriótica que foi necessário fazer de grande restrição e com imensas dificuldades. Mas, durante todo esse período, o PSD insistia sistematicamente que era preciso tomar e fazer reformas estruturais na economia, na política e em diversos domínios. E o Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro, era um hábil no adiamento dessas medidas mais difíceis, mais complexas. E já agora estava a contar uma pequena história dessa época, já agora. Porque eu, entre 79 e 85, fui membro do Governo Regional dos Açores. E aí, por volta do final de 83, estava eu em Lisboa, porque acompanhava as negociações para a adesão de Portugal à União Europeia, e telefonam-me, eu estava em Lisboa, e o Dr. Mato Amaral, Presidente do Governo, telefonam-me a dizer: Liberato, você está aí, há aí uma emergência qualquer em Lisboa, que ainda não percebi muito bem, o Mário Soares ligou-me, vá lá a São Bento para ver o que é que se passa. E é de um domínio financeiro e económico. E eu chego a São Bento, e estava o Mário Soares, estava o Hernani Lopes, a equipa de Estado do Ministério das Finanças, e o Dr. Mário Soares, como sempre, muito simpático, agradeceu muito a minha presença, e disse-me: Liberato, há um problema gravíssimo, vamos fazer um acordo com o FMI, isto vai ser vamos ter que tomar medidas muito drásticas, mas, sabe, eu disse que não percebo nada, está aqui o Ministro das Finanças que vai explicar tudo. E ele retirou-se da sala, e eu recebi da parte do Ministro das Finanças, Hernani Lopes, grande amigo meu, tudo o que tinha a dizer sobre essa matéria. Portanto, essa situação era muito complexa. O Dr. Mota Pinto acabou por se demitir de Vice-Primeiro-Ministro e acaba por morrer a 7 de maio de 1985. E a 18 de maio ao Congresso da Figueira, 11 dias depois da morte de Mota Pinto. A 18 de maio há toda a mitologia à volta do Congresso da Figueira, que eu não vou aqui referir, mas o professor Cavaco Silva é eleito presidente do PSD de forma totalmente inesperada, e há também uma história engraçada, porque já que o Furtado, portanto, trouxe as histórias, eu tinha aqui uma intervenção mais conceptual, mas as histórias são sempre engraçadas. O que acontece não há nenhum em público. Eu, nessa época, tinha... Estou a gravar? Não vou pronunciar sobre casos. São só coisas engraçadas. Nessa altura, eu, em 1984, saio do Governo Regional dos Açores, no termo de um mandato, regresso a Lisboa e sou nomeado para administrador do Instituto de Investimento Estrangeiro pelo Hernani Lopes. Portanto, os últimos meses do governo do F Central eu estava nessa função. E nessa função eu tratava da autorização do investimento estrangeiro e que, portanto, tinha elementos muito importantes que naquela época não passavam pelo Banco de Portugal. Hoje é tudo unificado. E conclusão, eu tinha reuniões periódicas com o Banco de Portugal para dar conta das minhas informações que eu tinha recolhido, das estatísticas que eu tinha obtido, e quem era o meu interlocutor? O diretor de Estudos Económicos, Aníbal Cavaco Silva. E todos os, talvez uma vez de 2 em 2 meses, e não sei o quê, eu ia falar com o professor Cavaco Silva. E sempre com o seu estilo duro e, nessa época, então, muito compenetrado do seu papel. E acontece que a reunião regular que eu tinha com o professor Cavaco Silva estava marcada para a segunda-feira a seguir ao Congresso da Figueira. E eu telefonei para a Elizabeth, que era a secretária dele, também já nessa altura, e disse: bem,
Elizabeth, se calhar não há a nossa reunião, que é de manhã ainda por cima. Se calhar a nossa reunião não há. E a Elizabeth diz, o professor Cavaco Silva diz, não se sabe porque é que não há de haver a reunião. E então lá apareci no Banco de Portugal para a nossa reunião ritual e o professor Cavaco Silva, como sabem, é uma pessoa bastante reservada no contacto então nessa época, muito compenetrado do trabalho que tem que fazer. Se ele tem que fazer balança de pagamento, faz balança de pagamento, se não discute PSD, e eu também tenho de alguma forma uma aproximação que não é muito longe. E então, o professor Cavaco Silva e Zé Librato, sentados à mesa, a discutir balança de pagamentos e os elementos estatísticos que eram necessários para fazer. Bem, e a conversa correu como se nada se passasse. E depois, ele acompanha-me à saída e eu digo, parabéns pela sua eleição ontem. Muito obrigado. Então foi para a sua vida. Sem mais. Até que, realmente, também para ver a voragem do tempo nesses dias, portanto, o professor Cavaco Silva é eleito, salvo a 18 de maio, a 12 de junho, assinatura do Tratado da União Europeia, por acaso eu também estive nessa cerimónia, a 13 de junho, dissolução da Assembleia da República, porque o professor Cavaco Silva tinha terminado com o Bloco Central, mas que se tinha prolongado a dissolução até ao momento da assinatura do Tratado, não podíamos prejudicar a assinatura do Tratado. A 6 de outubro, eleições legislativas, e a 3 de novembro, Cavaco Silva toma posse como Primeiro-Ministro. Portanto, entre 3 de novembro e digamos, 7 de maio e 3 de novembro, acontece isto tudo. E nós vemos, eu sou chamado para exercer as funções de secretário de São Local, com o professor Valente Oliveira, Ministro, e todos nós embarcamos nessa aventura por 6 meses e acabei por ficar está durante 7 anos. Enfim, perdoar-me-ão, mas em grande parte isto deve-se a uma personalidade que atravessou o PSD em 85 e 95, o professor Aníbal Cavaco Silva, foi um grande presidente do PSD, um grande presidente da República e um grande primeiro-ministro. É uma figura realmente que o PSD deve ter orgulho em ter como seu ativo e felizmente ainda de boa saúde e a ajudar-nos sempre que é possível. Seguimos na linha do tempo e passamos para o orador Guilherme Silva, que nos trará memórias entre 1995 e 2005 no sentido de Estado. Advogado desde 1973, licenciado em Direito e pós-graduado em Direito Comunitário, iniciou a sua carreira na magistratura do Ministério Público, tendo sido Procurador da República na Comarca Judicial de Lisboa, promotor da Justiça no Tribunal Marítimo da Capitania do Porto de Lisboa e delegado efetivo do Procurador-Geral da República nas comarcas de Santa Cruz, Montijo e Lisboa. Militante do Partido Social Democrata, iniciou a sua intervenção cívica antes do período democrático, como secretário de direção do Centro Académico do Funchal. Após isso, presidiu a delegação do Funchal da Juventude Escolar Católica e dirigiu o programa Meia Hora dos Estudantes no posto emissor do Funchal. Em 1987, foi eleito deputado à Assembleia da República Portuguesa pelo Círculo Eleitoral da Madeira, tendo ocupado esse cargo até 2015, e liderou o grupo parlamentar do PSD entre 2002 e 2005, foi vice-presidente da Assembleia da República na 5ª legislatura, de 87 a 91. É coautor do Ato Único Europeu, anotado e comentado em 1987, e Tratado de Roma, anotado e comentado em 1977, e autor do Segredo de Estado da Constituição à Lei em 1991. Convosco, o Dr. Guilherme Silva. Queria, antes de mais, agradecer este convite da Digital de Torres Vedras, e é muito interessante ver que a meia hora de Lisboa nós deparamos com aquilo que é de uso e bem designado pelo PSD profundo, porque só com o PSD profundo é que, efetivamente, num domingo, conseguimos ter aqui esta casa cheia de militantes. Muitos parabéns pelo vosso empenho, pela vossa dedicação e pelo vosso trabalho.
o orador antecedente fez aqui o período excelente do país, o período excelente do PSD, pela mão do professor Cavaco Silva, e eu era, nessa altura, deputado na Assembleia da República, fui, aliás, eleito desse ano, 97, primeira maioria do professor Cavaco Silva, e é realmente extraordinária a memória que guardo desse período, porque o professor Cavaco Silva, na sua atitude reservada que chamou-me mais do que uma vez, eu presidia a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias, por onde passava talvez 70% ou 80% da legislação da Assembleia da República, porque era uma comissão que tinha uma área muito vasta de intervenção. Tínhamos sessões, justamente na altura do orçamento, que aqui o Eduardo Pacheco acompanhava de forma particular, sessões até de manhã. Saímos às vezes da Assembleia às 7, 8 horas da manhã, para ir tomar um duche para voltar para a sessão das 10. Isto acontecia com muita frequência e havia uma coisa que era o seguinte: não havia nada para comer na Assembleia. Fechava normalmente, no horário normal, os serviços que tinham a restauração, e nós tínhamos de prevenir com chocolates e umas coisas. Até vos conto um episódio. Estava a secretária de Estado, que é hoje Presidente da Gulbenkian, Isabel Mota. Isabel Mota, jovem, muito graciosa, e eu tinha guardado uns chocolates e, na altura, estava com o deputado Carlos Leles, que já faleceu, que era deputado de Lamadeira, e disse: eu vou oferecer um chocolate à Isabel Mota. Já você não tem lá, então. Estávamos a principiar. E eu levantei-me e fui oferecer um chocolate. Ela disse: não, obrigado. Então, disse: está bem, você apanhou uma tampa. Eu disse: não, ela que pregou o chocolate. Passado um bocado, fui pela noite dentro, a Isabel Mota fez-me assim. Eu disse: bem, por causa da proposta da Madeira, aqui no orçamento. Lá fui um bocado reservado a ver o sermão que ia receber pela proposta que lá estava. Ainda tem o chocolate. E lembrei o chocolate. Portanto, isto para lembrar que foi entusiasmante colaborar naquele período realmente em que o PSD e o professor Cavaco Silva fez pelo país e, consequentemente, também pelo PSD, o que mais um dirigente partidário fez nestas últimas décadas. Isto é inequívoco que é assim. É inequívoco que é assim. E, acima de tudo, e as vezes que ele me chamou, por razões da comissão que eu liderava, houve sempre uma mensagem que eu trazia. E essa mensagem era muito simples. Primeiro, o interesse nacional. E eu que via, naquele cortejo de recepções que fazíamos na comissão, os representantes do Sindicato dos Juízes, ou da Associação Sindical dos Juízes, os representantes do Sindicato do Ministério Público, dos oficiais de justiça e das outras áreas todas por diante, quando se acabavam essas reuniões e tínhamos de fazer declarações para a comunicação social, às vezes eu ouvi algum membro da direção que eu delegasse essa função, teríamos de dizer qual era a posição do PSD, e naturalmente que a nossa posição era uma posição reservada, compreendemos as reivindicações, são reivindicações que têm o seu pendor corporativo, vamos equacioná-las e vamos com certeza satisfazer na medida em que não colida com o interesse nacional, com a distribuição geral que se tem de fazer, as prioridades que o país tem de ter, O Partido Socialista saía dessas reuniões a dizer amém a todas as reivindicações. E eu estava expectante para quando houvesse uma mudança de governo da área do PSD para o PS, como é que eles iam governar? Como é que eles iam governar? E depois viu-se. Realmente há uma diferença notável entre o sentido de Estado e essa matéria que me foi reservada para esta década, mas eu tinha de ir um pouco atrás, aproveitando a introdução do Nuno Liberato, é realmente extraordinário e tenho esse conforto de ter colaborado nesse período
em que foi sempre um interesse nacional que esteve à frente e, aliás, é apanágio do PSD que assim seja. Este período que se seguiu ao professor Cavaco Silva foi liderado, como sabemos, pelo engenheiro Guterres, que teve o primeiro governo, em nenhum dos governos teve maioria absoluta, e o segundo acabou, como nós sabemos, com o pântano. Seguiu-se a isto o governo do Dr. Durão Barroso. E quero lembrar-vos, a propósito de uma matéria que anda muito na ordem do dia, que eu estava na Madeira em campanha para as eleições que levou o Dr. Durão Barroso a Primeiro-Ministro e tínhamos definido, já vos falarei daqui a pouco nessa matéria, na revisão constitucional de 97, deixar claro que a política criminal era uma definição que cabia ao poder político e que o Ministério Público, enquanto promotor e executor dessa política, tinha de subordinar a essa definição que cabia ao poder político traçar. E isto veio a refletir-se, depois de feita a revisão de 97, veio a refletir-se no próprio programa do PSD para a Justiça em que eu tinha colaborado. E recebo um telefonema do Dr. Moraes Sarmento, que era, ou que me lembro, um número 2 do Durão Barroso, na altura, a dizer-me: você tem de vir aqui a uma conferência, um debate, que vai ser realizado na Ordem dos Advogados pela colaboração do Júdice, Miguel Júdice, que era na altura bastonário, e é sobre os problemas para a justiça dos partidos. Disse: mas eu estou aqui em campanha, ganho votos, é aqui, não é aí. Eu não posso sair daqui. Bom, dei um bocadinho por fora na Manuela Ferreira Leite. Oh, mulher, você tem de cá vir, você colaborou no programa, está dentro disso e tal. Parece São Miguel Macedo, o Marcos Guedes, estão dentro da justiça ainda mais do que eu, vão lá e tal. Bom, nisto recebo o telefonema do Alberto João. Diz: opa, se eu estou telefonema do Barroso, tens lá aí. E lá vim praticamente do aeroporto para a Ordem dos Advogados. Chego à Ordem dos Advogados, estava a sala cheia de ministérios públicos e só 2 ou 3 advogados, porventura mais próximos ou colaboradores mais próximos do juiz. E estava o Osvaldo Castro, pai da ex-ministra da Justiça pelo Partido Socialista, estava o Narana Coiceron pelo CDS e estava o Odete Santos pelo PCP e uma senhora, a doutora Noémia Anacleto, advogada com quem eu tinha cruzado e tratado de assuntos como advogado, ela de um lado e eu do outro, quer aqui no continente, quer em Moçambique, quando estava na tropa, por qualquer razão, ela também lá está. E achei muito estranho que era uma senhora de cabelos brancos, mais velha que eu, uns 10 anos, talvez. Disse: como é que esta senhora está aqui pelo bloco de esquerda? Era a mãe do Francisco Louçã. Bom, é claro que uma conferência que estava agendada para ser um debate sobre os programas para a justiça dos vários partidos, só se discutiu o programa do PSD. E a dada altura, isto porque nós estávamos a concretizar aquilo que tínhamos deixado definido na Constituição e que era uma coisa muito simples, que é enquadrar o Ministério Público naquilo que a Constituição define como uma estrutura hierarquizada e, consequentemente, que tem de sublinhar orientações e ordens. É normal. É assim que devia ser. É assim que devia estar a funcionar. E há uma senhora, que é a doutora Maria do Carmo Peralta, que faz uma intervenção, dizer: os senhores era sempre o dedo apontado para mim. Estão muito enganados.
Nós nunca recebemos ordens, nunca vamos receber ordens de ninguém, muito menos dos senhores. Bom, chegou a minha vez e eu disse, meu caro Peralta, eu queria agradecer muito, sinceramente e profundamente, a sua intervenção de apoio ao projeto do PSD. Ela espumava. E sabe porquê? Porque eu tinha a ideia que o Ministério Público era uma estrutura hierarquizada e que cumpria ordens e obedecia ordens, mas já estava desconfiado que isso não estava a funcionar assim. E ter aqui o depoimento de alguém, como a senhora doutora, que é procuradora, reputadíssima, confessar aqui publicamente que os senhores não recebem ordens nem cumprem ordens, não podia ter aqui depoimento e intervenção mais justificativa do projeto do PSD. Muito obrigado pela sua intervenção. Uma coisa do diário. Quando saiu, o Osvaldo Castro, com quem me dava muito bem, que era uma pessoa excelente, deu o meu braço e disse: vocês estão cheios de razão, mas a gente não pode dizer. Passaram-se 20 anos e estamos na mesma. E estamos na mesma. Estamos no que se vê. O que significa que nós já tínhamos razão nessa altura. Nós já tínhamos razão nessa altura. Isto é a síntese, nesta ocasião e em todas as ocasiões, do sentido de Estado que o PSD não perde. E nunca nos vamos arrepender disso. Primeiro está, já Sá Carneiro dizia, o país e depois o partido. E nunca vamos nos desligar nem perder este sentido profundo com que estamos aqui hoje também a comemorar os 50 anos do partido, coincide com os 50 anos do 25 de Abril. Muito obrigado. Passamos para a década seguinte. A doutora Maria Luísa Albuquerque licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia da Universidade de Lusíada de Lisboa em 1991. É mestre em Economia Monetária e Financeira desde 1997. Foi técnica superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças entre 96 e 99, técnica superior do Gabinete de Estudos e Perspectiva Económica do Ministério da Economia entre 99 e 2001, desempenhou funções de assessora do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças em 2001, foi diretora do Departamento de Gestão Financeira da REFER entre 2001 e 2007 e coordenou o Núcleo de Emissões e Mercados do Instituto de Gestão de Tesouraria e do Crédito Público entre 2007 e 2011. Foi cabeça de lista dos candidatos a deputado pelo PSD em Setúbal em 2011 e desde esse ano exerceu funções de Secretária de Estado do Tesouro do 19º Governo Constitucional de Portugal até 1 de julho de 2013, altura em que foi indigitada para as funções de Ministra de Estado e das Finanças, substituindo assim Vítor Gaspar. Em 2015 foi novamente cabeça de lista da coligação Portugal à Frente, pelo mesmo distrito, tendo sido novamente empossada como Ministra de Estado e das Finanças do 20º Governo Constitucional a 30 de outubro de 2015 até novembro do mesmo ano. Foi docente da Universidade de Lusíada de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão e no Polo de Setúbal da Universidade Moderna entre 91 e 2006 e acrescento como curiosidade que foi professora de Pedro Passos Coelho. Convosco, Maria Luísa Albuquerque. E é um prazer estar aqui hoje a falar na década que me calhou, 2005 a 2015, e é também um prazer rever algumas pessoas de quem gosto muito e que há muito tempo não tinha oportunidade de ver. Bom, 2005, inevitavelmente temos de começar com José Sócrates. É o que é. E eu julgo que nos encontros do PS esta parte deve estar omissa. Mas nós, importa lembrarmos, porque é da memória e da aprendizagem que se faz a capacidade de evitar que sejam cometidos novos erros. E, portanto, é bom pensarmos um pouco no que é que aconteceu nessa altura e por que razão é que chegámos a 2011 como chegámos. E tendo em atenção que, já estou há bastante tempo e não tinha posto aqui, mas vou ter isso em conta, o que é que acontece em 2015? Depois da saída, de facto, do Durão Barroso, e do facto, e pessoalmente eu acho que o erro tático, digamos assim, terá sido o PSD não ir a votos com Pedro Santana Lopes, porque eu acho que teríamos ganho, aliás, contra Ferro Rodrigues, teríamos ganho de certeza absoluta, e a questão não seria colocada, porque depois havia um governo legitimado nas urnas e não haveria pretextos para nos deitar abaixo. Mas enfim, a história é o que é e não necessariamente aquilo que nós
olhando para trás, gostaríamos que fosse, e a verdade é que acabámos com um governo, com a primeira maioria absoluta do PS, liderada por José Sócrates. E no início, e aliás ele gabava-se disso, havia muita gente de centro, até de centro-direita, que tinha por aquele perfil de primeiro-ministro alguma admiração. E ele parecia uma pessoa reformista, com visão desempoeirada. Parecia. Depois vimos que nada daquilo correspondia ao que parecia. E, na verdade, naquele primeiro mandato, de 2005 a 2009, da maioria absoluta, as questões económicas são muito importantes, mas dentro do tempo que tenho aqui, o que eu quero realçar não são estas questões, por causa das consequências que tiveram depois para o governo de 2015 até agora. E que tem a ver com a forma como o PS, nessa altura, e repetindo depois, tratou de dominar o país. E quando eu falo de dominar o país, é literalmente dominar o país. Não é só nomear todas as suas pessoas para todos os lugares, em todos os sítios, é também, ou foi também, tentar dominar a comunicação social, os bancos, recordem-se quem era posto nas administrações dos bancos privados, inclusivamente, o conluio que havia com o BES e com a PT, as interferências nas ações, por exemplo, na OPA sobre a PT lançada pelo SONAI, a forma como o poder político se imiscuiu naquilo que deveriam ser os negócios do setor privado, da promiscuidade alimentada entre política e negócios e da forma como isso minou a credibilidade do país, a credibilidade institucional, a independência que a comunicação social, as grandes empresas, o setor financeiro deveriam ter relativamente ao que é o governo. Esse traço, essas características desse governo, com roupagens um pouco diferentes, foram replicadas exatamente a partir de 2015. O que também não surpreende, porque eles eram exatamente os mesmos. Não viram nada, não ouviram nada, não perceberam nada, mas estavam lá todos. E aprenderam todos essa cartilha. Bom, mas depois de 2015 não é suposto ser eu a falar e, portanto, voltando a esta década. É evidente que, para além deste projeto de controlo, que eu considero que é de facto mais grave, porque na vida das pessoas, como na vida dos países, apesar de tudo, o que se resolve com dinheiro não é o mais grave. Por muito que nos custe, por muito que tenhamos de encaixar a austeridade, etc., aquilo que o dinheiro resolve não é o mais importante. A forma como se minou a capacidade do país de ser parecido com os nossos parceiros europeus é, do meu ponto de vista, um dano mais gravoso, mais duradouro, mais permanente sobre aquilo que é as perspectivas de futuro do nosso país. Mas, obviamente, também tivemos, desculpem a expressão, um fartar vilanagem no que diz respeito aos dinheiros públicos. Tivemos uma prática de desorçamentação sistemática. Ou seja, as empresas públicas apareciam, cresciam, estavam fora do perímetro das contas públicas e, portanto, não eram controladas pelos critérios de Bruxelas, o que significa que, com a megalomania que caracterizava o então Primeiro-Ministro, tudo se mandava fazer, estudos para fazermos, para forrarmos metade do país a betão e outra metade a carril, provavelmente, para termos 2 e 3 autoestradas paralelas, todas a caminhar para o mesmo sítio, enfim, para todas as megalomanias daquela altura, com as empresas públicas a endividarem-se, a cometerem os maiores disparates financeiros que viemos a pagar mais tarde, porque nada disso aparecia nas contas públicas. E pagavam tudo, até as festas, a tenda dos croquetes, com que andavam pelo país inteiro a fazer inaugurações do que quer que fosse, era tudo pago pelas empresas públicas. Isso foi a face não visível, mas uma grande parte do problema que nós depois tivemos de resolver. Para além do aumento extraordinário do número de funcionários públicos, que se traduziu, obviamente, num aumento de despesa permanente que onerou o orçamento para todos os anos seguintes. Depois chegamos a 2009, já com uma situação diferente. Infelizmente, o PS ganha novamente as eleições, já com uma maioria relativa, mas ganha novamente as eleições e estamos já em plena crise financeira internacional. Ela começa mais ou menos em março de 2007, mas na verdade o momento mais visível e em que de repente todos nos apercebemos foi com a falência da Lehman Brothers em setembro de 2008. E depois, numa primeira fase
final de 2008, ainda uma boa parte de 2009, há uma reação, de certa forma, natural dos mercados, que é, como há muito risco no setor privado e no setor financeiro, quem tem dinheiro para investir investe na dívida pública e, portanto, numa primeira fase os nossos juros caem e parece que vai correr tudo muito bem, mas os mercados são volúveis, ou seja, tão depressa nos apoiam como nos tiram o apoio. E é verdadeiramente rápido. E é uma lição que eu acho que também foi, de certa forma, aprendida. E, portanto, quando nós temos a queda da Grécia, o colapso da Grécia, que foi incapaz de se financiar, isto foi em maio de 2010, aí tudo se começa a precipitar. E em maio de 2010, a Grécia pediu um resgate à Troika, como nós ficámos a conhecê-la, não é? Em novembro desse ano, a Irlanda segue o mesmo caminho, mas toda a gente esperava que fosse Portugal. Ninguém imaginava que a Irlanda seria o segundo. Eu, na altura, e esperando aqui um bocadinho contando aquelas histórias que, enfim, fazem parte da nossa vivência, eu, na altura, estava no IGCP, na dívida pública, e representava o IGCP em dois fora diferentes. Um era o grupo, o comitê que reúne os emitentes de dívida pública dos países da União Europeia, e o outro era uma comissão ad hoc, um comitê ad hoc que foi criado na altura, que era a Task Force para a Ação Coordenada, em que estava eu a representar a parte da dívida pública e uma pessoa a representar o gabinete do Ministro das Finanças. E em que houve uma reunião em particular, isto terá sido no final de 2011, em que o chefe da reunião se vira para nós e diz, mas olhando-nos diretamente nos olhos: sim, porque há países que precisam de ajuda e não pedem. Isto assim, reparem, onde estão 2 pessoas por país de 27, não os mesmos que agora, infelizmente, mas enfim, já eram 27 países na altura e, portanto, havia uma pressão imensa para que Portugal reconhecesse que não tinha hipótese nenhuma de passar sem um resgate. E, na verdade, acabámos por ter de o pedir. Acabou por ser o Ministro das Finanças que tirou o tapete ao Primeiro-Ministro, que continuava em total negação, e tirou-lhe. Eu lamento, mas não partilho a ideia de que nós devamos algum agradecimento ao Teixeira dos Santos por esse facto. Porque é certo que ele obrigou o Primeiro-Ministro a pedir o resgate, mas ele estava lá desde 2005 a contribuir para a necessidade do resgate. E, portanto, eu lamento, mas não me parece que seja alguém a quem nós devamos o que quer que seja. Ele não quis foi ficar como o Ministro das Finanças que falhou pagamentos internacionais. O que, enfim, fica-lhe bem, mas não, para mim não apaga o facto de ter contribuído ativamente para o ponto a que nós chegámos. E, de facto, nós chegámos a esse ponto em 2011, em que, de PEC em PEC, se percebia, como aliás Pedro Passos Coelho teve a ocasião de explicar detalhadamente numa entrevista que deu recentemente, em que todas as medidas que eram propostas e todos os pacotes que supostamente podiam resolver o problema tinham a mesma falha. É que nada daquilo tinha um envelope financeiro. E o problema era tão simples como este: nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro e ninguém a quem pedir. E acreditem que o governo de Sócrates pensou nas soluções mais mirabolantes. Eu dei por mim, em novembro de 2010, a dizer às 10 da manhã que antes das 2 tinha de estar no aeroporto para apanhar um avião para a Líbia para ver se conseguíamos lá vender dívida pública. De repente não havia mais ninguém que pudesse ir e, portanto, lá fui eu para a Líbia com uma viagem de menos de 24 horas para falar com os líbios para ver se eles queriam comprar dívida pública. E de propostas extraordinárias que nos apareceram de árabes e de vários outros parceiros muito pouco recomendáveis, mas naquela altura valia rigorosamente tudo para o governo. Porque os bancos portugueses estavam pelas ruas da amargura, não tinham capacidade para nos financiar, e os mercados internacionais tinham fechado. Ora, nós em março sabíamos, quando chegasse a junho, nós teríamos 3 grandes montantes a pagar. Tínhamos de pagar os subsídios de férias aos funcionários públicos, tínhamos de tratar dos reembolsos de IRS e tínhamos de fazer o reembolso de ou ter uma obrigação que tinha sido emitida e pagar os respectivos juros. E simplesmente não havia dinheiro. É que não havia. Nós no IGCP festejámos quando o Governo pediu ajuda, porque para quem está a gerir a dívida pública e a tesouraria não há nada mais angustiante saber que vai chegar aquele dia e alguma coisa terá de ficar por pagar, mesmo não sendo a decisão nossa. E, portanto, foi esse o ponto a que chegámos, não tínhamos, de facto, dinheiro. E, portanto, depois veio a Troika. E a nossa principal preocupação, e eu aqui não me alargarei muito, embora tenha sido, de facto, essa a parte do Salvar Portugal, porque eu julgo que é uma história, até por ser mais recente, de que todos nos lembramos bastante bem.
Mas aquilo que era mais importante para nós recuperar era a credibilidade e o respeito dos pares. Porque, de facto, aquilo que determinou que pedíssemos ajuda foi a incapacidade de convencer os mercados a emprestarem-nos dinheiro. Sem nós recuperarmos isso, nunca conseguiríamos terminar o programa. E mais, tínhamos de ter demonstrado essa capacidade um ano antes do programa acabar. Portanto, tínhamos que regressar aos mercados financeiros com sucesso um ano antes do programa acabar, que era maio de 2014. E, portanto, foi neste contexto, com esta preocupação, que nós iniciamos funções. Eu devo dizer aqui que o facto de Durão Barroso ser o Presidente da Comissão Europeia foi de um enorme valor para Portugal. Foi, de facto, um apoio absolutamente extraordinário para Portugal poder contar com o Presidente da Comissão Europeia em alturas muito difíceis e no momento em que nós chegávamos comparados com a Grécia, portanto, os casos perdidos que se calhar têm de sair do euro. E esta conversa foi feita muitas vezes e durante muito tempo. E também um mérito que nunca é reconhecido, que eu saiba, mas que eu faço sempre questão de dizer, foi o facto de termos Vítor Gaspar como Ministro das Finanças. Porque Vítor Gaspar, ao contrário de Pedro Passos Coelho, na altura, não era um desconhecido em Bruxelas, não era um desconhecido das pessoas que tomavam as decisões. Porque era uma pessoa que tinha participado nas negociações para a adesão à moeda única, tinha feito parte do gabinete do Durão Barroso, o gabinete de aconselhamento económico, não me lembro agora exatamente o que é que a sigla quer dizer, e tinha estado à frente do gabinete de estudos do BCE logo na sua criação. E, portanto, era verdadeiramente um insider daquelas matérias. Aparecermos lá com Vítor Gaspar como Ministro das Finanças, a garantir que era um programa para cumprir, deu-nos uma credibilidade logo à partida que ajudou muitíssimo a tarefa de negociação que depois tínhamos de ter permanentemente. 10 anos andou naquele processo, cerca de uma década, eu garanto que os gregos sofreram muito mais do que nós. E, portanto, o sofrimento era inevitável. O que nós fizemos foi tentar que ele fosse o mais limitado possível e fizemos genuinamente um grande esforço para que fosse suportado, sobretudo por quem podia mais. O Programa de Emergência Social foi a primeira medida aprovada pelo Governo, proteger os mais vulneráveis. Há depois mal-entendidos, erros de comunicação, enfim, tudo isso a gente já sabe e também não vale a pena, mas, na verdade, eu diria que os portugueses compreenderam em grande medida, porque em 2015 nós ganhámos as eleições, faltou um bocadinho importante, mas não deixou de ser relevante a confirmação de que a maioria dos portugueses tinha compreendido a necessidade de fazer o que fizemos, mesmo se discordando da forma como algumas coisas foram feitas. O essencial tinha sido compreendido. Tanto que tinha sido compreendido que hoje em dia ninguém põe em causa que as contas certas são para manter. Deixem-me dizer-vos que, e fui olhar para os números de 2023 que estão no site da Direção-Geral do Orçamento, 40% da despesa são pensões, ou prestações sociais, não só pensões, prestações sociais, de que a maior parte são pensões. 24% são salários. Em 2023, cerca de 6% eram juros. Os juros estavam baixos, pode ser muito mais. E os bens e serviços correntes, a água, a luz, os materiais básicos nos hospitais, aquelas coisas que, apesar de tudo, permitem abrir a porta e ter os serviços mínimos a funcionarem minimamente, são mais 15%. Portanto, 85%, e são contas por baixo, não há discussão. Aquilo põe-se lá e tem de ser. E engalfinhamos todos a discutir os restantes 12%, 15% no máximo. E eu estou deliberadamente a simplificar, mas garanto que o que sobra é muito menos. E, portanto, fazemos imensas discussões sobre aquilo que não interessa, ou que não tem peso, quando devíamos discutir estas coisas, as prestações sociais, os salários. Devíamos mesmo discutir, porque se não discutirmos aquilo que são as grandes componentes da despesa, andamos a discutir coisas que não têm interesse nenhum e que nunca resolverão. Dir-me-ão, e eu concordo, que o país tem de crescer para conseguir acomodar melhor esta despesa. Mas o país percorre um caminho de crescimento com uma mochila carregada de pedras às costas. Não é fácil. O caminho será muito, muito mais difícil. Isto dito, e porque eu gosto de terminar com uma nota de otimismo,
como eu disse há dias, porque estive numa intervenção a propósito do 25 de Abril, com todas as dificuldades que temos, há que reconhecer de facto o papel do PSD e lembrar, nos 50 anos do 25 de Abril, o Presidente é do PSD, o Governo é do PSD, o Governo da Madeira é do PSD, o Governo dos Açores é do PSD, a Câmara de Lisboa é do PSD, a do Porto não é do PSD, mas também não é deles. Passamos ao último orador deste painel, subejamente conhecido por todos, Eduardo Pacheco, vem-nos falar de 2015 a 2024, gestão de crises. Eu tenho alguma dificuldade em elencar todo o percurso dele, já conhece, não é? Vou destacar aqueles que mais próximos de nós são, como Presidente da Comissão Política da Distrital do PSD da área Oeste, e desde setembro de 2021 encabeçou a variação aqui do Concelho de Torres Vedras, como primeiro vereador, e portanto passamos, sem mais demoras. Muito obrigado. Caro José Bernardo, Nuno Sampaio, António Gomes, Marco, Paulina, é muito importante a vossa presença, pelos cargos que ocupam hoje e que poderão ocupar, agora mais difícil, o António Gomes, mas vamos todos empenhar para que o PSD tenha um grande resultado também nas eleições europeias. Um grande agradecimento a todos os meus colegas de mesa por estarem aqui connosco. E esta agora é um momento difícil, porque depois destas ilustres intervenções não é fácil acompanhar o ritmo. Mas permitam que eu vos faça aqui, antes de falar desta década, que me coube, a dar uma referência por cada uma. Quando se falava no início da criação do partido, eu recordo a minha alcunha no Sobral. Era o PPD-0. Porque o ódio que eles tinham, uma maioria comunista e socialista, ao PPD, era de tal modo que era assim que nós éramos tratados. Mas nós resistimos e cá estamos com muita força. Eu recordo, nos tempos do professor Cavaco, há uma história, eu não vou dizer o nome, mas todos sabemos que havia na altura um ministro que não é muito pontual e que tem alguns problemas com os horários da manhã. E o professor Cavaco Silva é precisamente o oposto. Marcava conselhos de ministros e à hora ele estava lá sentado. E então, à primeira, esse ministro chegou atrasado, deu uma bocada, e a partir daí combinou com a secretária que deixava um casaco no gabinete. A secretária ia pôr o casaco na cadeira e espalhava os papéis, como se ele já lá tivesse estado, e depois saiu para atender um telefonema muito importante. E quando ele entrava, sentava-se, já entrava no gabinete do Conselho de Ministros, já em camisa, que era para tudo aquilo dar certo, e durante anos o professor Cavaco Silva acreditou na história. Até que houve um momento que não acreditou. Mas há uma das coisas que marcou, na altura na Assembleia, como deputado, que foi uma moção de censura apresentada pelo CDS ao Governo. E o professor Cavaco entra sozinho na sala. E toda a gente à espera do Governo. E fazem uma interpelação, mas a moção de censura ao Governo não é que está ao Governo. E o professor Cavaco diz que o Governo sou eu. E, portanto, foi ele sozinho que fez o debate do princípio ao fim, durante horas seguidas, com a performance que ele sabia. Nos tempos, depois a seguir, do engenheiro Guterres, o sentido de Estado, por exemplo, hoje falha ao Pedro Nuno Santos, fazia com que a nossa bancada negociasse algumas coisas com o PCP na lógica de não votarmos as propostas uns dos outros, de modo a que não se desvirtuasse o orçamento e não dessemos uma desculpa ao Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro para apresentar a Comissão. Nós tínhamos que apresentar propostas, o PCP apresentava, algumas poderiam estar disponíveis até para votar a favor, mas sabíamos qual era a consequência. É que se fôssemos a favor, elas eram aprovadas. O Partido Socialista tem este sentido, vocês identificam nas últimas votações? É a grande diferença entre o PSD e o Partido Socialista. E na última fase, esta fase mais dura, há dois episódios, um mais duro, eu posso-vos dizer, foi a única vez que eu tive medo. E medo não propriamente até por mim. Eu estava no supermercado com o meu filho. Na altura tinha ter uns 10 anos. E pensei, se alguma coisa acontece, o miúdo é que fica traumatizado. Não é mais burro, menos burro. Porque entra um homem furioso. Você é o Eduardo Pacheco? E eu estou nos ministros e digo,
síndico não. Ok, sou. Então diga lá ao Passos Coelho, está a fazer muito bem, vai em frente. E eu, Pronto. Pensei que era precisamente o oposto, graças a Deus. Mas depois, há uma história que aqui alguns já conhecem, que é a grande dificuldade que tive uma vez. Fui para um debate e não me explicaram o que é que era o que é que ia estar do outro lado, neste tempo da Troika. E quando eu lá chego, quem está do outro lado, uma escola, mas de Doroteias, completamente cheia, o Ricardo Araújo Pereira. Estrela da companhia. Os miúdos todos a pedirem autógrafos, todos felizes, estou tramado. Então sabemos com o humor, se ganha um debate, isso aniquila o adversário completo. E ele, que era o crítico da nossa governação. Tem que arranjar uma maneira de contornar isto. Felizmente, ela começa por mim, a moderadora, e diz: olha, se eu fosse Primeiro-Ministro, qual era a primeira medida que tomava? Eu disse: fácil. Aprovava um decreto, o Benfica era campeão 10 anos seguidos. Como ele é super benfiquista, aplaudiu logo. E a partir daí, nunca mais me atacou. E, portanto, correu muito bem. O que significa que, para algumas coisas, pelo menos para aqueles que não são benfiquistas, pelo menos para alguma coisa, o Benfica serve. Impediu-me de eu perder um debate. Agora, sobre esta década. Esta década tem aqui 3 características que eu gostava de partilhar convosco. A primeira é que começou com a vitória do PSD e acaba com a vitória do PSD. E isto é importante nós termos essa realidade presente. Em seguida, tivemos 3 líderes em 10 anos. Passos Coelho no início, Rui Rio e Luís Montenegro. E depois foram crise atrás de crise nas depois das outras. Vamos então à primeira. O PSD ganhou as eleições com 39% dos votos. Aquilo que o Maria Luís dizia há pouco. Depois de um programa duríssimo, 39% continuou a apoiar o PSD. Talvez aí, é sempre aquela questão que se coloca, se nós tivéssemos aberto algumas coisinhas, poucas que fossem, na última fase da nossa governação, podíamos ter eleito os 7 deputados que nos faltaram para a maioria absoluta. Bastava, calhar, ter reposto nos feriados, ou 2, porque nós dizíamos às pessoas: a saída é limpa, o país já está bem, mas depois as pessoas não sentiam isso no seu dia-a-dia. E, portanto, para que as pessoas sentissem, tínhamos de dizer: olha, e agora já podemos vos devolver algo. Talvez essa falha. Não interessa, ganhámos as eleições. E isto é o que eu gostava de realçar. E depois o PSD viveu aqueles 2 anos com um choque. Um choque que foi o facto de termos sido roubados. A sensação clara de roubo. Nós ganhámos as eleições, até hoje sempre respeitámos que o partido maioritário lidera o governo, e agora estes caramelos não vão tomar o poder. E, portanto, foi claramente um choque. Mas reparem nisto. O facto de estarmos... como é que eu ia dizer? O facto de termos ganho. De haver uma azia com a governação, porque nos tinha sido roubada, o sentido de choque deve ser presente. E, por exemplo, votámos quando foi feita a resolução do PAMIF. Porque entendia o presidente do PSD, Passos Coelho, que aquilo era importante para salvar o banco. E, portanto, votámos a favor. Quando aquilo que podia apetecer mais era votar contra tudo. Vocês querem governar o país, quiseram forçados, agora não precisam do nosso voto para nada. Vão à vossa vida. Não. O tal sentido de responsabilidade esteve presente desde o início. E ainda, identificamos aqui 2 outras características, que é, por parte do Governo, a reversão das medidas. O nosso militante é eleito Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de Cavaco Silva, e o PS começa a tomada de poder como ele deseja. Mas esta tomada de poder face à outra tem esta diferença, e por isso é que as pessoas não a sentiram tanto. Ou primeiro não houve tanta revolta. É que era feita com um sorriso. Enquanto que José Sócrates parecia que estava enraivecido, e as pessoas percebiam que ele estava a tomar o poder, o António Costa parecia sempre com um ar displicente, meio brincalhão, com um sorriso na boca, mas estava a fazer o mesmo. Mas como tinha um tal sorriso, as pessoas aceitaram muito melhor a trajetória que ele estava a desenvolver. Depois temos a eleição do Rui Rio para líder do PSD.
E aí, novamente, o sentido de responsabilidade. Porquê? Apresentámos propostas para fazer acordos com o Partido Socialista. Estando, novamente, repito, na oposição, depois de nos terem roubado o poder. Na gestão dos fundos europeus, porque entendíamos que a gestão era importante e tinha que ser aproveitados. Na descentralização, porque é uma das grandes bandeiras do PSD desde 76, a defender a descentralização, e ainda na justiça. Eles recusaram e agora lamentam ter recusado. Mas também estivemos ao lado do governo, e isso foi salientado internacionalmente, como tínhamos estado a defender a história do euro, o combate ao Covid-19, e aí todos nós percebemos que foram feitas coisas, tomadas medidas no limite da linha vermelha do que era constitucional e do que era inconstitucional. No mínimo linha vermelha. E o PSD secundado, porque eram medidas que tinham de ser tomadas naquela altura perante uma crise que ninguém esperava e que ninguém tinha antecipado, a lógica que nunca tínhamos vivido o mundo. E tínhamos que estar ao lado do governo, ou ainda quando começou a guerra na Ucrânia. Novamente, solidariedade com as posições que o governo tomou na altura. E, portanto, sentido de estar presente. E depois temos a última fase liderada já por Luís Montenegro. E esta fase ficou, sobretudo, evidente o seguinte. Por um lado, a falência dos serviços do Estado. Depois de 6 anos de governo, a caminho dos 8, ficou claríssimo que o Estado estava completamente de rastros. Tem as contas certas? Pois tem. Mas tem as contas certas ao custo de quê? Tem as contas certas ao custo da mais alta carga fiscal de sempre. Carga fiscal mais alta teve Vítor Gaspar, que na altura foi a sinceridade de dizer que apresentaram normalmente impostos, e por isso esta imagem ficou colada. Eles não anunciam, mas fazem. E pronto, com uma enorme carga fiscal, com um corte brutal nos investimentos. O investimento que é feito não é nem é suficiente para repor a degradação que os edifícios têm, que as infraestruturas têm, por regra. E todos nós sabemos que se um hospital um dia tem uma racha, se ela não for tratada, passados 6 meses ou 1 ano, aquela racha já acaba lá um braço. E no ano seguinte a situação é cada vez pior e começa a chover. Mas foi isto que eles fizeram. E por isso é que nós chegamos ao fim e reparamos que há tribunais onde se diz que chove, hospitais que deixam de funcionar, que as escolas a pedirem apoio, os polícias a dizer que têm os carros parados porque nem conseguem ir à inspeção com eles porque não passavam, não são reparados, os militares a olhar para os navios a deitarem fumo quando eles estão atracados e a recusarem embarcar porque têm medo da sua própria vida sofrer. Este é o resultado da governação socialista. E por isso, e isto é claro, sem fazer a referência à crise na justiça, que o Dr. Guilherme Silva salientou e que já há 30 anos se vivia e agora é insuportável, e a ausência de qualquer reforma. E, portanto, perante isto, só podíamos ganhar as eleições. E ganhámos as eleições de novo. E ganhámos as eleições porque os portugueses compreenderam que era preciso pôr um ponto final nisto. Não ganhámos com a margem que todos nós gostaríamos. É verdade. Mas também temos que dizer que aquilo que acontece no partido à nossa direita é um conjunto de descontentamento. Não é propriamente uma conformação ideológica com aquilo que está no seu programa eleitoral. Porque eu não acredito que, de facto, exista 1.200.000 pessoas a pensar daquele modo. Há 1.200.000 pessoas, no qual se inclui um grande grupo que está insatisfeito. E, portanto, quem mais grita pode até ter esse apoio naquele momento. Mas, rapidamente, se as pessoas perceberem que há uma governação capaz de ter um rumo que quer resolver os problemas do país, parte desse grupo regressa à procura da tal credibilidade e da tal segurança, e aí o PSD pode ampliar o resultado eleitoral. Ora bem, eu termino só a dizer o seguinte.
Destas 5 décadas fica claro o seguinte: o PSD não existe só para existir, só para estar. O PSD existe para melhorar a vida dos portugueses. E, felizmente, os portugueses têm-nos dado a sua confiança ao longo dessas décadas. 2 presidentes da República, grande maioria das autarquias, muitas vezes, os 2 governos regionais, sucessivas vezes o Governo da República. Significa que os portugueses percebem e sentem isso. O PSD existe para fazer e, sobretudo, o PSD existe para dar esperança. Que não são todos iguais e que há uns em que podem acreditar. Partido Social Democrático. Obrigada a todos pela vossa presença, obrigada ao nosso painel de luxo pelas histórias que nos contaram nestes últimos 50 anos que perturbaram o nosso país e nos fazem como estamos hoje. Convido-vos todos a visitarem a nossa exposição que está patente no ato da entrada e obrigada. Durante uma semana vai estar aqui. Exato, vai estar aqui. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.